Boa noite! Estamos no ar com mais um Pensando Bem com Carlos Eduardo Cardoso. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com você, trazendo temáticas, reflexões, aprofundamentos sobre a religião, sobre a igreja, temas contemporâneos dos quais nós precisamos sair da superfície e adentrar nas temáticas para assim que possamos desenvolver a nossa opinião e crescer também. Neste mês de outubro, a nossa igreja celebra o mês missionário, e por isso a temática da live de hoje, e com um convidado super especial, e para além de convidado, um grande amigo, o Padre Daniel Luiz Roquete. Padre Daniel, seja muito bem-vindo, e é uma alegria muito grande recebê-lo nesse espaço. Caro professor, vou falar assim, né? Porque, além de tudo, amanhã é o dia dos professores, né? Então, caro professor e amigo, né? Carlos Eduardo, para nós, Cadu, que alegria poder estar com você hoje e, é claro, com todos aqueles que estão ligados nessa live e aos quais também depois vão acompanhar, porque ela ficará disponibilizada. Estou muito feliz para estar juntos aqui, estarmos juntos, né? Pensando bem sobre a missão, né? Pensando um pouco mais e pensando melhor sobre a missão. Apesar de eu ser luz no nome, eu estou sem luz. Energia, acabou justamente agora. Então está tudo meio escuro, eu tenho uma luz, um último recurso aqui. Estou no celular, espero que a gente consiga até o final a bateria não terminar e a luz voltar para a gente poder ter uma boa conversa. Cadu, muito obrigado, viu? É uma alegria muito grande tê-lo conosco. O Padre Daniel é doutor em missiologia, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. O Padre Daniel é também pertencente à família, né, à congregação SAC, está ali no final do nome dele, Sociedade do Apostolado Católico, mais conhecido por nós como Padres Palotinos. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre a missão e a vida missionária da igreja pós-pandemia. Né, como todas as áreas da nossa igreja, da religião, ou também instituições da sociedade profundamente afetadas, mas nessa live conversar e aprofundar aspectos fundamentais da missão e da vida missionária. Padre Daniel, falando em aspectos fundamentais, quais são, assim, dos horizontes da missão, as dimensões da missão eclesial? Cadu, em primeiro lugar, antes talvez de responder, se me permite, não é essa pergunta, eu gostaria somente de fazer um esclarecimento sobre a minha especialidade, não é? Muitas pessoas não sabem que existe uma reflexão sobre a missão da igreja, a missão de Deus, a missio Dei, a missão de Deus e a missão da igreja. Essa reflexão teológica, que é uma reflexão interdisciplinar, porque utilizamos de várias outras reflexões, ela é conhecida como missiologia. Então, a minha especialização é essa, teologia da missão, não é? Não é apenas um apêndice da teologia, é algo mais, é algo bem próprio, que tem um escopo próprio, tem um objetivo próprio. Dentro dessa realidade da missiologia, é claro que a gente vai, de certa forma, insuflando e fazendo refletir a missão pelos teólogos, pela vida eclesial, pelos animadores, pela vida pastoral em si da igreja. E aí entra o nosso papel, não é, de refletir a missão e torná-la sempre mais, né, de certa forma, ao alcance das mãos e do coração de cada cristão. A missiologia, então, tem esse papel, não é, de ajudar a igreja a não esquecer da sua essência, que é, em estrito senso, a própria missão. Não é? Aí eu entro na resposta da pergunta que você me faz. Não é? A igreja nasce para testemunhar a fé em Jesus e, é claro, formar discípulos, constituindo novas comunidades
em vista do reino. Desde do mandato missionário, que nós vamos identificar sempre ali no final dos evangelhos, mas também ancorado na vida histórica de Jesus, a gente sabe que ele tem uma consciência de ter sido enviado, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma vez que ele foi enviado, ele também passa a enviar os seus discípulos. Ele envia os seus discípulos para darem testemunho, não é, daquilo tudo que eles aprenderam, né, de tudo aquilo que adquiriram de conhecimento a partir da convivência com ele. Essa realidade do mandato missionário é que deve nos acompanhar constantemente. Por quê? Uma vez nós temos sido alcançados pela graça, pelo batismo, somos inseridos nessa dinâmica. Fomos alcançados pela graça, fomos feitos cristãos, porque foi ele que veio ao nosso encontro e pela igreja distribui esses dons, e a partir daí nós também transmitimos, né? De graça recebemos, de graça nós também doamos. O horizonte da missão, se a gente colocar numa linha, de certa forma, fronteiriça, nós vamos evocar os papas do recente magistério, João Paulo II, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, e eles vão sempre nos fazer entender que a missão da igreja está para a missio ad gentes, para a missão ad gentes, para o anúncio àqueles que não conhecem Jesus, ou anúncio, né, às realidades culturais que ainda não são influenciadas pelos valores do Evangelho. Quer dizer que a missão, ela tem esse horizonte distante, né, que geograficamente falando, e o Papa Francisco vem falar também, existencialmente falando, geograficamente porque a gente vai sempre a lugares onde o Cristo precisa ainda conhecer, e a igreja precisa, de certa forma, testemunhar a fé, e também, não é, de certa forma, aquelas situações culturais ou existenciais onde o evangelho precisa ser anunciado. Essa é a dimensão paradigmática da igreja, da missão da igreja. É a dimensão que, de certa forma, deve ser o metro da atividade, de avaliação da atividade da igreja como tal. O Papa Bento XVI, no Dia Mundial das Missões de 2012, ele vem recordar de forma bem implícita, bem explícita, aliás, né, que a missão da igreja precisa ter um paradigma, ou melhor, o agir da igreja, o agir pastoral precisa ter um paradigma, e esse paradigma é a missão, é a dimensão paradigmática. Mais tarde, o Papa Francisco, no discurso para o CELAM, né, para os bispos do CELAM, vem explicar que paradigma é o critério de avaliação de todas as atividades eclesiais. É como se a gente, então, nós pegássemos 1 metro e começássemos a encontrar, né, meios de avaliar a atividade da igreja, avaliar a liturgia, avaliar a catequese, avaliar a diaconia, avaliar a vida religiosa, e em todas essas instâncias a gente se perguntar: anuncia-se Jesus Cristo quando eu celebro a missa? Anuncia-se Jesus Cristo quando eu vivo a minha vida religiosa? Sirvo ao reino quando eu estou vivendo a diaconia? Né? De certa forma, é o paradigma. Esse paradigma, ele é querigmático. É o anúncio, não é, de Jesus Cristo Salvador. Papa Francisco, na querida Amazônia, parágrafos 62, 63, 64, ele vem falar desse aspecto querigmático e cita Christus Vivit, quando ele sintetiza o querigma como, não é, o anúncio de um Deus que ama, segundo, um Cristo que redime e salva, e terceiro, um Cristo que está vivo. Essa mensagem precisa acompanhar todo o agir eclesial. Não é? E essa mensagem, essa essência do Evangelho, da Boa Nova, precisa chegar a todos os campos através de todas as obras eclesiais. Essa dimensão paradigmática, Cadu, ela se expressa também de forma programática na vida da igreja. Isso é interessantíssimo porque muitas vezes a gente pensa que a missão acontece somente quando a gente sai, a gente realiza atividades, enquanto que a missão, por ser uma dimensão paradigmática, está na categoria do ser, né? Do ser. Olha só que interessante. A dimensão paradigmática
está na categoria do ser. Eu sou igreja, e porque sou igreja, sou cristão, porque sou cristão, igreja, sou missionário. Está aí. E aí, aonde eu estiver, o que eu fizer, em qualquer situação da minha vida, eu sou missionário. No entanto, o modo de realizar a missão exige um programa. Não pode ser, de certa forma, uma coisa improvisada, de qualquer jeito. Então, existe a dimensão programática da igreja, né, da missão da igreja. É algo que a gente precisa planejar, ter um início, ter uma duração, um fim. Essa dimensão programática ela é importantíssima porque a preparação esquenta os motores, a realização entusiasma, e depois tem um processo de continuidade que deve ser programado e tudo mais. Então, nós temos duas dimensões que são complementares, de certa forma. Uma que subjaz, assim, tá, no âmago do ser da igreja, como uma lava que está constantemente ali quente, né, sob a crosta da terra, e a dimensão programática que, como um vulcão, de vez em quando vem, né, fazendo barulho, porque são as grandes missões, as missões populares e tudo mais. Agora, o Papa Francisco, recentemente, ele tem trabalhado algo que é muito bonito. Ele trabalha a dimensão existencial da missão. Já na Evangelii Gaudium, na Gaudete Exsultate e, recentemente, nas mensagens para o Dia Mundial das Missões, ele tem feito a seguinte declaração: eu sou uma missão de Deus. Eu sou uma missão de Deus para o mundo. A vida é missão, como é o Dia Mundial das Missões, agora, domingo próximo. Então está ali expresso, a vida é missão. Então existe uma dimensão existencial, né? Só pelo fato de eu ter sido chamado à vida por um Deus que me criou e que me ama, então eu sou convidado a viver uma vida, como diz lá na Itália, alla grande, de forma grandiosa, que é no anúncio, no serviço, na construção da civilização do amor. Dessa dimensão, ninguém escapa, nem somente não são somente os batizados, mas todos. Por isso a gente entende também como o Papa Francisco vem escrever num pano de fundo a Fratelli Tutti, mostrando a todos, né, que todos nós podemos construir uma realidade, uma civilização do amor fraterna, verdadeiramente fraterna. Por quê? Porque sou uma missão de Deus no mundo. Sou um enviado por Deus na minha realidade que vivo, né, para edificar o grande sonho do reino, não é, e da fraternidade universal. Então são essas três dimensões, se a gente pudesse dizer, no horizonte da missão Adgentes, que é o anúncio de Jesus Cristo a quem não conhece, e as culturas que não são iluminadas pelo Evangelho, a gente fala de dimensão paradigmática, dimensão programática e dimensão existencial da missão. Nossa, muito interessante, Padre Daniel, estou ouvindo aqui o senhor e pensando, e aproveito para cumprimentar as pessoas que chegaram por agora em nossa live. Boa noite, podem deixar aí o lugar de onde você veio, acompanhar em nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube e deixar aqui a sua pergunta para o Padre Daniel, que daqui a pouco a gente vai trazer as perguntas, as intervenções, as ressonâncias dos participantes. A próxima pergunta, Padre Daniel, você acabou na sua fala tocando num termo muito próprio, específico, né? Adgentes. E a gente sabe que a missão, a missiologia tem termos e conceitos muito próprios, específicos, até de origem latina, né? Adgentes, intergentes, ad intra, ad extra. Então ajuda a gente a distinguir e clarificar esses conceitos fundamentais da missão e da missiologia. Sim, de fato. A missiologia tem termos específicos, a missão tem alguns termos, são vocabulários próprios da ciência, vamos assim dizer, da reflexão teológica. E, às vezes, eu tenho esse muito cuidado, viu, Cadu? Eu tenho esse cuidado porque é muito natural, quando a gente está envolvido num ambiente, num círculo, né, de conversação, de reflexão, a gente falar alguns termos que são já conhecidos por nós. Mas quando a gente abre a reflexão para uma realidade maior,
de repente esses termos não vão ser nem um pouco claros. E, de fato, eu agora mesmo falei esse termo, essa expressão em latim, que ela é importantíssima na reflexão. Missio ad gentes. Missio vem, missão, enviado, a palavra vem como enviado, né? Missionário, missio é enviado. Ad gentes, as gentes, em direção às pessoas. Isso é interessante a gente entender, não é? Essa dimensão de que nós somos convidados a ir às pessoas, àqueles que não conhecem Jesus, ou aqueles que, conhecendo Jesus, precisam conhecer uma relação eclesial, comunitária, fraterna, que vem edificando e tudo mais. Então, a missio ad gentes é uma missão em direção às pessoas, em direção às gentes. Por muito tempo, a igreja entendeu na história essa missio ad gentes como uma ida e até mesmo associado, a gente pode dizer, a história nos diz, né, e com muito pesar, associado a um processo de colonização e tudo mais. Isso é muito difícil, porque muitas culturas foram negligenciadas, o modo de transmitir a fé e tudo mais. Hoje a gente já entende, não é, que essa missão, ao mesmo tempo que é ad gentes, ela é vivida intergentes, quer dizer, não contrária àquela realidade cultural que se encontra. Intergentes é no contato, na relação, na construção de pontes nessas relações, com essas pessoas e com essas culturas. Então você vai encontrar hoje missionários, frentes missionárias pelo mundo aí afora, entre os indígenas amazônicos, ou então as tribos ou etnias africanas ou asiáticas, onde não se entende daquela forma, vou colocar entre aspas, com muita compreensão, de forma colonizadora. Vamos lá, né, vou encontrar alguém que não conhece nada, então vou plantar um jeito, não é, civilizatório de ser ou de acreditar. Não. Hoje, a missão nos leva até eles para vivermos junto com aquela realidade e do nosso modo de ser, construindo pontes, abrindo janelas, a gente vai iluminando, não é? Iluminando a nossa presença, aquela presença, iluminando justamente aquela realidade. Existem outros termos também. Se eu falei de adgentes, tem intergentes, tem também o termo ad vitam, não é? Missio ad vitam, que é uma consagração à vida, né, de vida total, né? Tem pessoas, tem jovens e pessoas consagrados, famílias hoje em dia, que consagram a vida toda para a missão e saem aqui do nosso país e consagram a vida toda. Tem missio ad tempum, que é por um tempo, de repente eu tenho disponibilidade, o Cadu, né, vamos lá jogar uma luz aí, né? O Cadu, ele viu, sentiu no coração, né, uma vontade, um discernimento de uma vocação missionária e falou, olha, eu consegui um ano em que eu, como professor, vou para Moçambique, né, para Guiné-Bissau. Então, ele é missionário ad tempum, quer dizer, tem um tempo, um percurso, um período. Outra expressão muito importante... Não, claro que eu estou provocando. Só que, olha... Cadu, eu provoco e pinico você, mas pinico todo mundo que está ouvindo aí também. Por quê? Porque existem leigos que estão aí, existem padres que estão acompanhando, religiosos e religiosas. Gente, a missão é a vida da igreja. Gente, a missão é a vida da igreja. Vamos abrir as portas, vamos sair, vamos deslocar, vamos sair, né, das nossas realidades acomodadas, às vezes. Não que sejam acomodadas, mas que a gente fica preocupado, né, somente com o nosso mundo. O mundo é maior, o mundo é muito maior. E o testemunho de Jesus Cristo, naquelas realidades onde a gente pensa que é desafiador, ali que Jesus está, né? Ali que Jesus está. Esse testemunho, Cadu, só para a gente encerrar nessa pergunta, pode nos levar a uma missão adestra. Essa missão adestra seria além fronteiras, quer dizer, no caso, alguém pode discernir a sua vocação e sair das fronteiras do Brasil. Ou
das fronteiras da sua realidade, do seu estado, né, indo, por exemplo, para a Amazônia e tudo mais. É uma missão adestra, né, fora, além fronteira. E existe a dimensão da missão adintra, que é internamente mesmo, né, não menor que aquela adestra. Então, essas são expressões que, de vez em quando, nos acompanham. Adgentes, intergentes, adestra, adintra, ad tempum, ad vitam, né? São expressões em latim que vêm, de certa forma, fazer parte do vocabulário da reflexão e da animação missionária. Muito bem. Padre Daniel, um outro conceito que vai crescendo nos tempos e na compreensão atual da missão e da vida missionária é o entendimento e o conceito da cooperação. Eu queria que você trouxesse para nós assim, a sua perspectiva da cooperação para a realização do mandato missionário. Tá, olha, obrigado por essa pergunta, Cadu. Ela é linda, linda. E eu vou contar uma anedota também, tá certo? Pode ser? A gente pode contar os nossos segredos também, né? Pode. Pois bem, a gente pode contar. Quando eu fui fui defender o meu mestrado, né? Foi o mestrado, não foi o doutorado. Nós tivemos então o nosso, como se fosse um ad universa, né? Um exame complexo de toda a parte da missão e da missiologia e tal. E tinham 5 perguntas que nos foram dadas para a gente se preparar. Foram nos dadas no dia anterior ao dia da prova. Então, a gente já sabia mais ou menos o que poderia acontecer, mas quando vieram as 5 perguntas, a gente tinha que estudar uma delas, né? Então, eu estudei 1, 2, 3, 4, aí falei assim, essa quinta aqui é muito chata, eu não vou gostar, não vou estudar. Não vou estudar. Obviamente, no dia seguinte, cheguei para fiz a apresentação da minha tese, e etc., as perguntas, a apresentação de um livro e tal, e aí os professores, eram 2 professores, colocaram à mesa as 5 papeizinhos ali, as 5 fichinhas com as perguntas, e falaram, olha, escolhe uma. Então tá bom, vamos lá. Minha Nossa Senhora, me ajuda que seja aquela que eu gosto de responder. Pum, peguei. Quando eu peguei, era justamente, obviamente, era justo aquela pergunta que eu não tinha me preparado, que eu achava chato, que eu não gostava. E qual era o conteúdo daquela pergunta? Justamente a cooperação missionária. Então, levei um puxão de orelhas ali na hora, não é? De Deus, de certa forma, mas me acompanha muito de perto essa questão da cooperação missionária, e eu agradeço essa pergunta porque ela me faz recordar desse momento tão gostoso da defesa da tese. Olha, primeiro, o próprio termo diz, né, cooperatio, cooperação, não é? É fazer junto, construir juntos. Hoje nós trabalhamos muito, estamos trabalhando e refletindo e fazendo ventilar a ideia de uma sinodalidade, onde a igreja como um todo, né, bispos, padres, leigos, religiosos, anciãos, crianças, todos nós construamos juntos uma programação, um programa de vida cristã, de certa forma, um programa missionário, um programa pastoral e tudo mais. Essa cooperação missionária nasce, não é? Da onde? Nasce daquilo que nós não podemos pensar que é por falta de mãos de obra, viu, Cadu? A gente pensa muito nisso, né? Vamos falar da cooperação porque estão faltando os padres, e por causa da falta dos padres, então vamos falar da importância dos leigos ou das religiosas de assumir. Não. A cooperação missionária nasce da consciência batismal, não é? De que nós todos, tendo sido chamados à vida e uma vida cristã, inseridos em Jesus Cristo, temos, por direito batismal, a responsabilidade, a alegria, a satisfação de cooperar na evangelização, na ação evangelizadora da igreja. Quando isso acontece, quando essa ficha cai em nós, a gente entende que sozinho nós não trabalhamos para que o evangelho vá anunciado e para que o reino vá constituído. Precisamos de todas as forças para isso se realizar. Forças de cada batizado e forças de cada instituição ou organismo eclesial que possa acontecer. Nesse sentido, cada um de nós, né, se aquela dimensão existencial, lembra, né, eu sou uma missão,
Eu entendo que eu sou uma missão de Deus e um chamado à vida, ao testemunho de vida cristã e à edificação do reino. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu preciso, não é, de certa forma, me congregar com outros, não é, para que aquela realização, para que aquela missão aconteça, né? Eu posso me agregar através de um organismo, aí eu, pela Conferência Episcopal, pela Conferência dos Religiosos do Brasil, pelas Pontifícias Obras Missionárias, pela REPAM, pela Rede Panamazônica, pelo CIMI. Eu cito esses organismos por quê? Porque eles formam o Conselho Missionário, a executiva do Conselho Missionário Nacional, aonde, é o COMINA, aonde nós, né, entendemos que a missão, que é muito maior do que a missão de Deus no mundo, precisa da colaboração de todos nós, do indivíduo batizado e dos organismos que juntos trabalhamos em vista da realização da missão que Jesus nos confiou. Não dá, não é, para a gente realizar aquilo que Deus pediu de nós, pensando que basta, não é, bastam os padres fazer aquilo que lhes cabe. O que lhes cabe lhes é próprio, mas para a missão é necessário que todos nós arregacemos as mãos e juntos construamos, né, cada um na sua parte, no seu através do seu organismo, né, da sua congregação, o seu instituto, construamos justamente, né, aquela grande colaboração com o Senhor Jesus. E ainda mais no mundo de hoje, né, Padre Daniel, no mundo interconectado, conectado, no mundo pós-pandemia, que será um mundo hiperconectado, né, o Justamente. trabalho em rede, as instituições, as pessoas, instituições, enfim, em prol da missão, em prol desse objetivo que é a missão da igreja, que é a missão da pessoa batizada, né? Eu acho que essa dimensão de cooperação, ela precisa de ir entrando, não só no nível da missão mais estrita, falando, mas a Sim. própria também da vida paroquial, né? Eu fico pensando assim, a dimensão missionária da vida paroquial, ela não é eminentemente isolada, não é uma instituição isolada, ela pode criar redes, né, Padre Daniel? Como é que você entende um pouco, descendo mais no nível assim, da vida paroquial, da vida comunitária eclesial? Veja, a missão, ela acontece, a gente tem falado realmente, né, da missão de forma abrangente, com os horizontes adjacentes, mas a missão, ela se realiza, ela acontece na vida de cada batizado e de cada comunidade, não é? É interessante que essa dimensão missionária, ela se concretiza naquela comunidade ali rural, ou naquela pequena comunidade missionária, naquele pequeno grupo de oração ou grupo de bairro. É ali que Jesus Cristo se faz presente, porque ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. É ali que, usando um termo engraçado, mas próprio, que a graça acontece, a graça do reino acontece, não é? É interessante a gente entender essa dimensão da missão, né, que a partir de agora, Cadu, mesmo que a gente fale em rede e fala de horizontes muito largos, porque a missão de gente chega até horizontes bastante largos, após pandemia, a igreja nós precisaremos entender que a missão passará necessariamente pela relação tu-tu. Eu e você, olho a olho, certo? Aquela grande, não só por causa da aglomeração, de questão sanitária, tudo, não é por isso. Depois que nós passarmos por isso, até mesmo com a vacina, teremos entendido que aquelas grandes aglomerações, aqueles grandes eventos, eles podem ser até muito interessantes para incentivar alguma coisa, mas o mais importante é o olho a olho, é a missão individualmente. Então, por isso, as pequenas comunidades, por isso, os pequenos grupos de oração, pequenos locais onde a igreja se fará presente, porque estará ali, né, como casa, como lar, lugar onde eu posso entrar, eu posso sair, de portas abertas, com os pilares, aí eu cito as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da igreja, né,
falando com os pilares da palavra, do pão, da caridade, da missão, construindo ali pequenas comunidades missionárias. Então, hoje, talvez a gente esteja, por causa da situação que estamos vivendo, entendendo, não é, que aquela estrutura de massa que não individualizava as pessoas, a gente não sabia o nome de quem era e tudo mais, pode estar passando, estamos mudando aí um paradigma, e aí a gente mais do que nunca vai precisar, não obstante todo o trabalho de rede, chegando a horizontes mais longe, com organismos, mas precisará passar pelo eu e você, olho a olho, tu per tu, né, como se diz em italiano, tu per tu. Muito bem, Padre Daniel. Um outro tema que eu vou puxar agora para a nossa conversa, o Papa Francisco tem insistentemente trazido as suas reflexões. Na Laudato Si, de 5 anos atrás, ele trazia esta reflexão, agora, mais recentemente, na querida Amazônia, ele trouxe com mais força: conversão missionária. Missionária. Exato. Padre Daniel, como é que a gente pode adentrar e aprofundar um pouco esse tema da conversão missionária? E quais as exigências para a vida do cristão e da comunidade cristã? Certo. Bem, o termo conversão já é algo que nos chama a atenção. Conversão quer dizer que houve alguma coisa, né, dentro do ambiente religioso, né? No ambiente civil, aí é uma conversão de estrada, a gente vai e depois muda e tudo mais, faz uma conversão, né, no carro e tudo mais. Dentro do ambiente eclesial, conversão é porque nós olhamos, avaliamos o nosso interior, percebemos que alguma coisa está fora da ordem, está fora dos esquemas, e a gente então tem que mudar a nossa atitude em vista de uma melhoria, de uma santificação, usando a palavra, né, de exercício das virtudes, de uma virtuosidade maior. Então, em primeiro lugar, acho que a gente precisa fazer uma experiência de olharmos para nossas estruturas eclesiais e verificarmos os nossos pecados, os pecados das nossas estruturas eclesiais, né? Fechamentos, setorizações, tá aí os evangelhos desses 2 dias, né? Falando Jesus com os fariseus, né? Então a gente às vezes se fecha em grupos, eu sou melhor que, achando-se melhor, né, que o outro, e isso tudo exige de nós uma conversão. Existe de nós uma conversão. Então, quando a gente vê essa conversão nos documentos, e já em Aparecida se fala disso, de conversão missionária. Então, a gente vai pegar Bergoglio lá, né, lá em Aparecida, não só o Francisco hoje, mas Bergoglio, né, fazendo refletir isso aí. A gente precisa fazer uma avaliação das nossas estruturas eclesiais. Como vão as nossas comunidades religiosas? Existem aí muitas pessoas que estão nos acompanhando que são religiosos e religiosas, né? Como vão as nossas comunidades religiosas? Como vai a vida da sociedade religiosa, instituto religioso que eu vivo? Não, no geral e na pequena comunidade. Eu com a minha co-irmã, eu com o meu co-irmão, não é? E se a gente percebe que o estilo de vida não testemunha Jesus Cristo, lembrem-se do que eu falei para vocês agora mesmo, uma recordação de Bento XVI. A missão adigentes é paradigma da atividade eclesial. E o Papa Francisco vai explicar depois. Paradigma é o critério de avaliação das coisas. Ou seja, eu preciso olhar e ver se a minha comunidade, ela testemunha a fé em Jesus Cristo. Se ela testemunha um jeito de ser diferente. As comunidades primitivas cristãs, a gente pode e deve evocar essas comunidades, né? Ali nas descrições de Atos dos Apóstolos, mostram que as pessoas ficavam encantadas do modo que eles viviam. Mais tarde, um pouquinho, a carta de Agneto mostra esse testemunho, né? Estão no mundo, mas não são do mundo, se vestem como, mas não se vestem de forma diferente, nem têm atitudes e modos de ser diferente, né? Ou seja, o nosso modo de ser hoje, cristão, no mundo, das nossas comunidades, testemunha a fé que
professamos, isso não é uma questão de usar ou não usar hábito, de colocar um símbolo ou não colocar um símbolo religioso. É mais do que isso, é a essência, não é? É a essência do ser cristão. Então, a missão rejuvenesce a nossa fé, Cadu. Quando a gente pensa na missão e a gente entende que eu preciso e sou enviado a pregar e a testemunhar a fé que eu acredito, eu acabo avaliando também o meu modo de ser para quê? Para que eu não seja um obstáculo para a missão, né? Então, na minha atitude, meu modo de ser, sabe? Conto também, acho que a gente tem possibilidade, né? Eu lembro que eu fui ao Congresso Americano Missionário, o CAM, na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, há alguns anos atrás. E o CAM hoje, né, não é mais o CONLA latino-americano, né, ele é toda a América, então tinham delegações do Canadá ao Chile, né? Uma festa, uma celebração realmente de animação missionária muito linda, né? E eu lembro do testemunho, né, da delegação norte-americana, em que eles diziam o quanto, né, nas conversas, tanto oficiais como também nas conversas de grupo e tudo mais, o quanto era hoje difícil, estava um desafio muito grande, um obstáculo muito grande, de testemunhar e anunciar essa fé em Jesus Cristo, com essa igreja que está a serviço dos pobres e tudo mais, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar tantas acusações dos ministros ordenados com os casos de pedofilia, certo? Ou seja, o testemunho, né, de uma pessoa, o contra-testemunho de uma pessoa numa situação tão crítica e terrível que é o crime de pedofilia, né, acabava prejudicando a missão na sua maior e mais linda, mais pura dimensão, que é a missão do evangelho anunciado, da boa nova sendo anunciada e tudo mais. Então, a conversão missionária toca a conversão individual, para que não possa obstruir a missão como tal, e toca também uma avaliação das nossas estruturas eclesiais para que elas sejam mais transparentes, elucidativas daquele grande amor de um Deus que é amor, de um Deus que envia, de um Deus que salva e tudo mais. Muito bem. Antes de eu trazer as perguntas e as intervenções do nosso público, agora chegou a minha vez de fazer uma provocação para o Padre Daniel. Oi, meu Deus, isso não estava programado, mas está sim. Eu fico feliz. Nós já conversamos tanto e você me fez muito bem para que eu refletisse. Muito Pode bem. fazer, a gente está muito obrigado. Padre Daniel, da onde saiu essa sua vontade, esse seu desejo, vou usar uma expressão do Paulo Freire, essa curiosidade epistemológica pelo estudo e pelo gosto pela missiologia e pelas missões, né? Onde, especificamente na sua trajetória de vida consagrada, onde que nasce assim aquela vocação missionária do Padre Daniel? Cadu, essa é uma pergunta que atinge profundamente aqui o coração, não é? Pode falar. Não, por favor. Assim, tá, ótimo. Eu pensei que fosse fazer uma intervenção. Veja, assim, eu acho que ela está, essa realidade missionária, ela está no mesmo momento, na mesma época em que eu discerni a minha vocação sacerdotal, certo? E eu lembro que quando eu confidenciei ao pároco da minha paróquia, eu tinha 15, 16 anos, né? Que eu falei que eu queria ser padre, e ele logo me perguntou assim, Daniel, então, tá bom, ótimo, vamos fazer um caminho de discernimento. Aí eu te pergunto, você quer fazer os encontros vocacionais na diocese ou a gente procura um outro lugar? Aí eu falei assim, bem, eu não quero trabalhar na minha diocese de origem, eu quero trabalhar em outro lugar. Aí na mesma hora ele chegou e falou assim, então tá bom, então a gente nem vai fazer acompanhamento de discernimento vocacional diocesano. Vamos descobrir, vamos ir ao encontro de alguma congregação. E aí começou todo um trabalho meu, internamente, vamos assim, de busca de onde eu poderia realizar essa vocação que não era identificada. Eu não sabia muito bem o que era a vida religiosa,
não sabia muita diferença disso. Eu queria ser padre e tal, né? E aí eu lembro que existe, eu acho que muitas casas religiosas ainda têm aquela revista Ave Maria, né, dos claretianos, né? E a revista Ave Maria, a minha avó assinava a revista Ave Maria e tinha, eu gostava de ver aquilo ali, porque tinha os classificados de congregações religiosas, né? Tinha umas páginas lá ali atrás onde tinha um monte de propaganda de vida de congregações religiosas. E me chamou muita atenção, por exemplo, os missionários de Nossa Senhora da África, não é? Também me chamam muito a atenção os camilianos, os filhos de São Camilo, o aspecto da saúde e tudo mais. Então ali eu já discernia uma vocação religiosa. E assim como algumas pessoas que eu sei que estão me acompanhando aí sabem, e eu acho que o Cadu também tem consciência disso, porque acompanha as congregações, é interessante que alguma coisa acontece que não é a gente que escolhe o carisma, né? É o carisma que atinge a gente, que nos puxa. E eu tive, então, a possibilidade de conhecer os palutinos lá no Rio de Janeiro, e ali, não é, vi que eu poderia entender a minha vocação de forma palutina, essa apostolicidade que seria essa missionariedade. Então eu acredito que esse discernimento ele foi acompanhado a vocação religiosa e a vocação missionária. Em determinado momento, Cadu, eu pude descobrir que não era ainda possível, não era estritamente missionária a minha congregação. Ela não é só missionária, como são o PIME, como são os missionários da Consolata, como são os missionários, enfim, outras congregações. E aí aconteceu de eu ficar um pouco paralisado, porque eu queria realmente a missão como tal. Nós, no Rio de Janeiro, trabalhamos em paróquias, né, em paróquias. Mas aí vem o entendimento, né? Vem aí o entendimento de que a minha vocação palutina, ela vem acrescentada com essa vocação missionária, né, de certa forma. Se todos nós somos missionários, né, existem aqueles que identificam e discernem uma vocação específica da mente missionária. E aí eu descobri que também, além de ser palutino, eu era missionário, não é? Eu era missionário. E ainda desejo trabalhar na missão Adigentes, mas Deus foi me conduzindo para uma área que não pensava, não sabia o que era missiologia direito, e de repente fui descobrindo que na reflexão teológica sobre a missão, eu posso e devo ser bastante missionário, porque, como disse o padre, né, o Frei Patrício Ciandini, numa live que eu ouvi ontem, participei ontem, a missão ela é um constante sair, né? E é um sair de si. Então eu entendi que a missão era possível na minha vida, hoje ainda é possível e é constante, quando eu saio constantemente de si, do meu eu, da minha vontade, da minha opinião e tudo mais, para servir aos outros. Esperando o dia em que eu vou fazer as malas e vou para experiências adigentes, né? Isso ainda não aconteceu. Então eu canto aquela música tão famosa, né, da missão, né? Antes que a espera não desgaste anos em mim. A juventude está passando e eu estou esperando. Antes que a espera desgaste anos em mim, bem, eu acho que eu ainda vou para a missão adiante. E é o meu desejo. Meu coração já está lá. A missão já faz parte aí da minha espiritualidade, da minha oração. Não consigo passar um dia sem rezar pelas missões, pelos missionários. Não consigo entender uma vida paroquial sem ir aos últimos da paróquia. Cadu, não tem. Sem ir ao encontro das crianças da catequese, sabe? Sem ir ao encontro da pessoa que está precisando, de olhar nos olhos, de estar junto. Então, já sou missionário. E foi assim que foi sendo construída essa identidade missionária e essa paixão pela missão. Muito bem, obrigado pela partilha, Padre Daniel, porque a gente vai compreendendo que a missão, ela não é só um construto conceitual, ela nasce também de uma vocação. Ela nasce de uma vivência, de uma existência, e fruto, sobretudo, de uma experiência profunda de Deus. Por isso que eu quis provocá-lo à sua partilha de vida. Nesse momento,
momento, Padre Daniel, vou trazer algumas intervenções, nós temos muitos comentários, desde já quero agradecer a Que bom. participação do nosso público, convidá-los, quem não conhece ainda, a conhecer o canal no YouTube, Pensando Bem com Carlos Eduardo Cardoso, se inscreva, compartilhe, tem ali muitos materiais muito interessantes para a formação. Bom, primeira questão que eu vou trazer para o Padre Daniel vem de Belo Horizonte. E a Cássia diz assim: Padre Daniel, como o senhor vê a participação dos leigos e leigas na igreja na perspectiva de uma igreja em saída? Como o leigo pode se comprometer também com essa conversão missionária? Cássia Lara, muito obrigado pela tua pergunta. A participação do leigo é essencial para a missão, não é? É essencial, e eu repito, não porque os padres não conseguem ir, é porque a missão nasce, o compromisso missionário nasce a partir do batismo. Então, o leigo, ele, na sua realidade, no seu estado de vida e na sua realidade onde está, ele testemunha a fé em Jesus e ele testemunha concretizando isso no serviço de caridade, serviço aos irmãos, na construção do reino. Não tem como existir uma igreja sem laicato, não é? E um laicato ativo, não é? Agora, não podemos pensar que esse laicato possa, assim como não podemos pensar que o clero possa trabalhar sozinho, ou só a partir dele, né? Muitas vezes a gente hoje encontra um laicato ou alguma que sai, que evangeliza sem levar em consideração, não é, a realidade das outras partes do povo de Deus, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida episcopal e tudo mais. Então o laicato, junto com a vida religiosa junto com o episcopado junto com o clero sacerdotal e tudo mais, todos numa cooperação do corpo eclesial, nós vivemos essa responsabilidade missionária. E a conversão missionária está aí também, no seu modo de ser, no laicato, lá onde eles trabalham, como professor, como político, como educador, como doutor, como eu vivo e testemunho a minha fé cristã. Em estrito senso, não é? A gente pode também pensar o laicato, e deve pensar o laicato, indo e sendo enviado em missão. Existem leigos trabalhando na missão adjentes, não é? Na Guiné-Bissau, tem leigos trabalhando no Moçambique, tem famílias, né, que estão indo para a missão no Amazonas, né, de regional indo para o Amazonas, ou seja, a dimensão missionária, stricto sensu, também pode e deve ser abraçada pelos leigos. Outra pergunta vem também de Minas Gerais. A Helenice diz o seguinte: que interessante esta fala sobre as pequenas comunidades. Infelizmente, muitos padres, bispos e leigos acham que os grandes eventos é que são evangelização. Só um minutinho, Padre Daniel, que ela ainda completa. Priorizam os grandes eventos em detrimento dos pequenos grupos. Um comentário, Padre Daniel, sobre essa questão ainda das pequenas comunidades, numa insistência de pastoral, de evangelização dos pequenos grupos, no comentário da Helenice. Helenice, obrigado pela tua participação. E é verdade, agora, mais do que nunca, por causa da pandemia, vai sendo questionado os grandes eventos. E isso vai ser já ajustado pela própria realidade da atualidade que estamos vivendo, do momento atual que estamos vivendo. No entanto, a gente precisa, sim, compreender, né, que a missão, ela não acontece em massa. Ele pode acontecer um grande evento como um movimento, como um entusiasmo, como uma oportunidade de aprofundamento ou de reavivamento. Mas a missão acontece num território do qual entra a graça de Deus e uma pessoa, que é o coração das pessoas, coração de uma pessoa. Não é massa. Quando Jesus, ele no meio daquele montão de gente ali, não é?
ele se encontra com aquele leproso, ele se encontra com aquela mulher, ele se encontra com aquele discípulo ali, não é? Ele dá atenção àquela pessoa. Esse é o método de Jesus, né? Uma multidão seguia Jesus, mas ele se encontrava com, né? A partir daquele, é claro, iluminava outras tantas, é verdade, não é? Hoje nós precisamos encontrar as pessoas no meio das multidões. E eu acredito, aí faço eco à primeira pergunta, né, do Laicato, isso é uma conversão missionária, uma conversão de todo o plano pastoral de uma paróquia, de uma diocese, de um regional, da própria conferência episcopal, que hoje está percebendo justamente isso, né? Que as pequenas comunidades missionárias, ali pequenas comunidades é onde a igreja se realiza e onde se formam novos cristãos. Até lembrando, né, Padre Daniel, que há 4, 5 anos atrás foi tema, inclusive, de uma assembleia dos bispos da CNBB, né, paróquia, uma comunidade de comunidades, né, produziram vários documentos, muitos eclesiólogos produziram aí textos brilhantes sobre o trabalho das pequenas comunidades, e de fato eu vejo que nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, a nossa igreja ela vai mudar o paradigma de evangelização, de pensar muito mais uma igreja doméstica, muito mais uma igreja em pequenos núcleos de fé. E a animação da vida cristã vai se dar nesses núcleos e na articulação desses pequenos núcleos de fé, né, Padre Daniel? É por aí. Eu acredito que a pandemia veio trazer isso aí e acelerar esse processo. Agora, Cadu, e essa reflexão faz a gente também pensar, e eu não quero fazer juízo de valores, eu quero só marcar, não é, a diferença né? Dentro da dinâmica do evangelismo, certo? Que é a missão evangélica protestante como tal, há uma grande vertente dos grandes templos, das grandes concentrações, dos grandes shows de milagres e tudo mais. Por quê? Porque por detrás tem uma mensagem, né, de um Deus grandioso, de um Deus que reúne multidões, de um Deus que trabalha em benefício do homem para que ele progrida, e não apenas progrida, mas ele prospere economicamente. Então aqui a gente vai ter uma diferença, porque nós somos tentados a pensar também como ele, na influência, não é? E de olhar, de repente, um grande templo, e por outro lado, com ar-condicionado, lindo, maravilhoso, e a gente olha para a nossa comunidade, que ainda está construindo, né, a sua pequena capela, a gente tende a falar, meu Deus, olha só, a evangelização da igreja é isso aqui, que pobreza, né? Só que é um método, há um entendimento diferente do ser igreja. A igreja em pequenas comunidades e não em grandes concentrações. Certo. Um outro comentário que vai aparecendo por aqui, vou trazer aqui, é da Inaura Ferreira, e ela diz o seguinte: penso que quando saímos das nossas fronteiras, somos ricos e profundamente evangelizados, nessa dimensão de mão dupla da evangelização, né? A gente pode, Inaura, obrigado pela contribuição, a gente pode lembrar do episódio bíblico, né, de Pedro, que chega à casa de Cornélio, e quando ele chega pensando que vai batizar e anunciar, a graça do Espírito Santo já desce, né, na descrição do autor de Atos, né, desce sobre todos os membros daquela família. E aí há uma conversão do pensamento e do coração de Pedro. E aí ele, né, percebe, né, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não separa uns e outros, não, ele abraça todos, né? E essa compreensão, né, de que quando a gente sai, pensamos que nós estamos levando, e na verdade nós somos enriquecidos, é a grande dimensão, a grande realidade, a grande novidade da missão atual. Uma irmã da minha congregação, não é? Ela foi para a missão na Bolívia, ela está na Bolívia. Quando ela estava fazendo um curso antes, né, de ir para a missão, ela me confidenciou, partilhou isso comigo, dizendo que numa partilha, em determinado momento, uma irmã mais idosa
que já tinha ido para a missão, ela é jovem, não é? Uma irmã olhou para ela e falou assim, você vai pela primeira vez para a missão, não é? Aí a irmã, nossa, Palotina, ela falou, sim, eu vou, é a primeira vez, vou para a Bolívia. Essa irmã mais idosa chegou e disse assim, olha, lembre-se, né, que Deus já está lá. Pum! Pum! Pum, pum. Ela falou assim, que ela ficou quieta, ela olhou e realmente, Deus já está lá. Então vamos ouvir e ver. Aí essa dimensão, e na hora que eu falei antes da missão Intergentes, né? Onde a gente vai aprender com o outro e vai ver que Deus já está ali presente. Então nós somos enriquecidos, né? Rique e profundamente evangelizados. Muito bem, um último comentário, porque o tempo não nos permite ir além, da Maria Laura. Ela, num determinado momento, ela diz, sim, devemos nos interiorizar para fazer um autoconhecimento e refletir sobre como podemos ser missionários na prática e cuidarmos de nossos irmãos. E ela ainda completa, missão é ação em favor do irmão, né, o Padre Daniel? E a insistência do Papa Francisco, quem é o irmão, né? O pobre, a centralidade do pobre novamente ganhando cenário, né? Como é que o senhor poderia comentar um pouquinho aí? Maria Laura, obrigado, né? A tua contribuição faz a gente pensar e refletir para uma outra live, inclusive, né? O autoconhecimento, né? E essa interiorização é uma grande dinâmica missionária, não é? Vamos pegar primeiro pelo aspecto da espiritualidade, não é? O nosso coração tem que apaixonar-se por Jesus Cristo para que os nossos pés possam ir e testemunhá-lo, não é? Sem uma experiência de salvação, sem que Jesus se torne o centro, né, da nossa vida, do nosso existir, não tem como evangelizar. Já na quinta conferência, no documento de Aparecida, fala muito isso. Se Jesus, não é, tornou-se o centro da nossa vida e preencheu a nossa vida de sentido, a gente então precisa necessariamente anunciar. É uma questão natural. Uma questão natural, por quê? Porque primeiro fomos preenchidos, primeiro fomos alcançados, primeiro alimentamos esse autoconhecimento, essa espiritualidade, e em uma palavra mais apropriada que eu acho que a gente não pode esquecer, esse momento de discipulado, de encontrar-se, de entender-se como discípulo. Né? O discípulo é aquele que conhece o mestre, mas também vai conhecendo a si mesmo. Né? Então, ao mesmo tempo que alimenta a sua vida espiritual, a sua espiritualidade, vai também conhecendo a si mesmo. Quando a gente olha para dentro, vive essa experiência de salvação com Jesus, naturalmente a gente transborda para fora. Né? Naturalmente a gente alcança as pessoas nas suas necessidades. Naturalmente a gente vai ao encontro do irmão, a servir, a anunciar e tudo mais. Então aqui eu vejo, minha irmã, aquela dimensão discípulo, né, a conferência de Aparecida fala, né, discípulo missionário, ou discípulo apóstolo. Antes de sermos missionários, antes de sermos apóstolos, nós somos discípulos. Se somos discípulos, nós temos uma dimensão de contemplação com o mistério divino que deve alimentar a nossa espiritualidade e que deve também tirar as vendas dos nossos olhos para nós mesmos, para que a gente possa nos conhecer e melhor, né, servirmos e anunciarmos a Deus. Muito bem, a nossa live vai chegando para o final, mas antes de concluir, eu vou trazer aqui um agradecimento que eu faço das palavras dela, as minhas palavras ao Padre Daniel, e também o motivo do nosso encontro, da minha pessoa com o Padre Daniel. Maria sim. Cecília. MC. MC está aí participando e diz, mais querido esses dois, parabéns por trazerem esse tema tão importante para nós. Né? Obrigado. Padre Daniel, quer cumprimentá-la, mandar um abraço a todos. Claro, Maria Cecília, muito obrigado. Realmente você foi um vínculo de aproximação essencial minha com o Cadu comigo. Um beijo grande para você, para o Felipe Ligeiro, tá certo? Um abraço querido para vocês. Um abraço para todos que nos acompanharam, né, Cadu? Aqueles
aquelas tantas pessoas, religiosos, religiosas, leigos, né, padres, amigos, né? A Mariana, lá da Argentina, eu vi que ela fez um comentário, a Mari, que é palotina, não é? Ela, uma grande amiga do coração. Então, muitos de vocês presentes aqui, eu agradeço o convite ao Cadu e a paciência de vocês nesse sentido um pouco improvisado. A luz ainda não voltou, estou com uma lanterna na mão, estou com outra luz aqui, né? Mas olha, eu já fiz live na praça de uma cidadezinha no interior de Minas, porque também lá acabou a internet no sítio, fui para uma praça, fiquei lá numa praça, né, fazendo. A missão é isso. Tem também dessas surpresas, mas ela não para. Viu, Cadu? Vou terminar com essa mensagem. A missão não para, porque a missão é de Deus, não é nossa. Então, se ela não vai por aquele lado que a gente programou, ela vai por outro. Ela é igual a água que desce o rio. Se eu coloco um obstáculo, a missão ela encontra outro, a água encontra outro caminho. E a missão encontra outro caminho. Ah, mas eu não consigo ser missionário, eu não posso fazer missionário porque me faltam os instrumentos da tal. Se é missionário, basta ser. Ponto. Basta ser. Então, até essas situações improvisadas se tornam para nós uma catequese, para que a missão não realiza com as estruturas ou com as expectativas que a gente constrói, mas com a realidade que se impõe. Né? E essa realidade é isso. Então, eu vou ser missionário lá no lixão, eu vou saber lidar ali naquela realidade. Eu vou ser missionário entre as prostitutas da Vila Mimosa, pegando ali no Rio de Janeiro, é ali, né, daquele jeito que a gente vai encontrar. Eu vou ser missionário nos presídios, é ali, não é? Eu vou ser missionário a gentes, não é? Ali, sem de repente ter programado muito, porque às vezes a programação ela pode ser decepcionada, né? Então, independente disso, a missão acontece porque a missão é de Deus. Muito bem, Padre Daniel, não tenho palavras para agradecer a alegria do meu encontro com o senhor de maneira virtual, mesmo sem luz, o senhor foi profundamente iluminado nas reflexões, naquilo que o senhor trouxe, partilhou. A gente que conhece o senhor sabe que muito mais do que teoria é vida, é a sua vocação, é o seu viver. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento e está enriquecendo o nosso espaço do Pensando Bem. E a você de casa que acompanhou mais este episódio, também a minha gratidão de estar aqui com vocês. Mais uma vez, convido a você, se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, compartilhe. Esse e outros vídeos estão lá, estarão lá, podem ser compartilhados com os grupos, com os apostolados de oração, que vai fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Padre Daniel, um beijo, e a você de casa, até o próximo Pensando Bem com Carlos Eduardo Cardoso. Até logo.